Queria te agradecer. Não sei se daqui a pouco eu não deixei de comentar. Deixa eu ver se lá no grupo do WhatsApp tem alguma pergunta. Nenhuma pergunta. Como o pessoal ainda está se acostumando. Enfim, queria que tu comentasse alguma coisa que eu não perguntei, que tu acha interessante de falar, para eu já entrar para as considerações finais aí da nossa conversa. E quero dizer que eu te achei muito cativante, viu? Obrigada. Gostei, tu me passa a ser uma pessoa muito boa e gostei muito da nossa conversa. Espero que a gente possa fazer outras interações assim. Então, Cássio, eu sou muito apaixonada por política, porque eu assisti muito de perto todas essas transformações, né? Como eu disse para você, lá em casa, quando a gente se junta para jantar, para almoçar, agora na pandemia não, né? Mas a gente não conversa sobre futebol, ou sobre moda, ou sobre carros. Basicamente, a gente fala de coisas, de projetos, de resultados alcançados, do que está dando certo em outros lugares, e de campanha política, de propostas. A gente, enfim, fica falando as coisas para o Ciro também, e aí acho que a gente acaba se contagiando, né? Eu acho assim, sou apaixonada por política, porque eu vejo ela assim como uma ferramenta de transformação como não existe. Se você fizer uma ONG, né, você vai conseguir ali mudar a vida de algumas pessoas no entorno de uma comunidade, mas a política, assim, uma canetada sua vale o destino de muitos milhares de pessoas, dependendo do cargo que você ocupa. Então, é uma coisa apaixonante e uma pena que eu lamento muitíssimo. Uma das minhas grandes tristezas é que as pessoas não conheçam o verdadeiro Ciro, sabe? O Ciro passa uma imagem de uma pessoa que ele não é. Assim, as pessoas focam muito nessa questão do temperamento dele, né, intempestivo, mas ele realmente, assim, é um pai bobo, né? Os meninos dele fazem ele de gato-sapato. Ele foi um filho maravilhoso. Hoje nós não temos mais nem pai nem mãe, mas, assim, meus pais, os dois ficaram doentes e meus irmãos, assim, não eram mais, não participavam. O Ciro era uma pessoa que ele ajudou a cuidar, ele dormia, ele ajudava a dar banho, ele gostava de cuidar da minha mãe, de levar ela para passear. E ele mostra muito pouco esse Ciro, né? E como eu também falei, as coisas, as realizações dele, do executivo, estão muito distantes, porque o último cargo que ele ocupou foi como ministro do Lula, mas também não aparecia muito, porque as pessoas dizem, por exemplo, que a transposição foi o Lula que fez. Ninguém lembra que foi ele que batalhou, ele que conseguiu, enfim, fazer as licitações, desapropriar, ele que comprou as brigas pelos Da ambientalistas. transposição do Rio do São Francisco, né? Só saiu por causa dele. Eu tenho certeza que se fosse qualquer outro ministro, não teria saído. E, enfim, ele é uma pessoa muito obstinada, ele é a pessoa que mais conhece o Brasil também. Não tenho medo de dizer isso, nem de achar que eu estou sendo injusta com qualquer outro. Não existe hoje um político que tenha o conhecimento do Brasil que o Ciro tem. Do norte ao sul, do leste ao oeste, ele conhece não só os estados, mas as regiões dentro dos estados, sabe? Assim, as micro-regiões de Minas, do Rio Grande do Sul. Se você falar sobre algum tipo de cultura, a cultura da soja, a extração de algum minério, o rio não sei das quantas, ele sabe tudo. E ele tem um projeto para tudo. Eu te confesso que, quando eu comentei lá no início da live que aqueles 15 minutos que eu marquei com ele para entregar o livro, que acabou virando 2 horas, eu fiquei realmente encantado com esse conhecimento, né? E eu, como eu sou um cara que eu valorizo muito a questão da educação, porque eu, enfim, comecei como fotocopista, estudei grande parte em colégio público, no segundo grau, muitas vezes sem aula de matemática, sem aula de história, sem aula, enfim, e acabei, né, graças ao incentivo da minha mãe, Deus, enfim, o meu, acabei chegando a ter pós-doutorado, né? E acho que cada vez mais. Eu queria só terminar essa live com já que a gente falou de política e de educação e professor,
um pensamento do Rubem Alves que eu gosto muito. Permita eu ler, eu leio e encerro a live fazendo os agradecimentos. Eu particularmente gosto muito disso, eu acho que ela é muito bem apropriada. Então, perdoem se a leitura não sair conforme o esperado, mas vamos lá. Dá para enxergar bem? Eu vou tentar colocar e eu leio caso não dê para enxergar, ok? Tá ruim de enxergar ou não? Não, é que eu acabei fazendo aqui no celular. Ah, tá. Então vamos lá. Eu vou ler. É um texto do Rubem Alves que o título é sobre política e jardinagem. Eu acho que fala muito do que foi o tema dessa live, então eu vou encerrar ela com essa mensagem. Sobre política e jardinagem. De todas as vocações, a política é a mais nobre. Vocação do latim vocare quer dizer chamado. Vocação é um chamado interior de amor. Chamado de amor por um fazer. No lugar desse fazer, o vocacionado quer fazer amor com o mundo. Psicologia de amante, faria, mesmo que não ganhasse nada. Política vem de polis, cidade. A cidade era para os gregos um espaço seguro, ordenado e manso, onde os homens podiam se dedicar à busca da felicidade. O político seria aquele que cuidaria desse espaço. A vocação política, sim, estaria a serviço da felicidade dos moradores da cidade. Talvez por terem sido nômades no deserto, os hebreus não sonhavam com cidades, sonhavam com jardins. Quem mora no deserto sonha com oásis. Deus não criou uma cidade, ele criou um jardim. Se perguntássemos a um profeta hebreu o que é a política, ele nos responderia: a arte da jardinagem aplicada às coisas públicas. O político, por vocação, é um apaixonado pelo grande jardim para todos. Seu amor é tão grande que ele abre mão do pequeno jardim que ele poderia plantar para si mesmo. De que vale um pequeno jardim se à sua volta está o deserto? É preciso que o deserto inteiro se transforme em jardim. Amo a minha vocação, que é escrever, no caso, ser professor. Literatura é uma vocação bela e fraca. O escritor tem amor, mas não tem poder. Mas o político tem. Um político por vocação é um poeta forte. Ele tem o poder de transformar poemas sobre jardins em jardins de verdade. A vocação política é transformar sonhos em realidade. É uma vocação tão feliz que Platão sugeriu que os políticos não precisavam possuir nada. Bastar-lhe-ias o grande jardim para todos. Seria digno que o jardineiro tivesse um espaço privilegiado, melhor e diferente do espaço ocupado por todos. Conheço muitos políticos por vocação. Sua vida foi e continua a ser um motivo de esperança. Vocação é diferente de profissão. Na vocação, a pessoa encontra a felicidade na própria ação. Na profissão, o prazer se encontra não na ação. O prazer está no ganho que dela se deriva. O homem, movido pela vocação, é um amante. Faz amor com a amada pela alegria de fazer amor. O profissional não ama a mulher. Ele ama o dinheiro que recebe dela. É um gigolô. Todas as vocações podem ser transformadas em profissões. O dinheiro, por vocação, ama o jardim de todos. O jardineiro, por profissão, usa o jardim de todos para construir o seu jardim privado. Ainda que para isso aconteça, ao seu redor aumente o deserto e o sofrimento. Assim é a política. São muitos os políticos profissionais. Posso, então, enunciar minha segunda tese. De todas as profissões, a profissão política é a mais vil. O que explica o desencanto total do povo em relação à política? Guimarães Rosa, perguntado por Gunther Lorenz se ele se considera político, respondeu: eu jamais poderia ser político com toda essa charlatanice da realidade. Ao contrário dos legítimos políticos, acredito no homem e lhe desejo um futuro. O político pensa em minutos, apenas em minutos. Sou professor, sou escritor, professor, e penso em eternidades. Eu penso na ressurreição do homem. Quem pensa em minutos não tem paciência para plantar árvores. Uma árvore leva muitos anos para crescer. É mais lucrativo cortá-las, como estão fazendo com a Amazônia. Nosso futuro depende dessa luta entre política
essa luta entre políticos por vocação e políticos por profissão. O triste é que muitos sentem o chamado da política, não têm coragem de atendê-lo, por medo da vergonha de serem confundidos com gigolôs e de terem que conviver com gigolôs. Escrevo para vocês, jovens, para seduzi-los à vocação política. Talvez haja jardineiros adormecidos dentro de vocês. A escuta da vocação é difícil, porque ela é perturbada pela gritaria das escolhas esperadas, normais, medicina, engenharia, computação, direito, ciência, economia, todas elas legítimas se forem vocação, mas todas elas afunilantes, vão colocá-los num pequeno canto do jardim, muito distante do lugar onde o destino do jardim é decidido. Não será muito mais fascinante participar dos destinos do jardim? Já estou acabando. É lindo. Estava pensando aqui como ele pode ter falado de uma maneira tão linda. Que eu não tinha. Acabamos de celebrar mais de 500 anos do descobrimento do Brasil. Os descobridores, ao chegar, não encontraram um jardim. Encontraram uma selva. Selva não é jardim. Selvas são cruéis e insensíveis, indiferentes ao sofrimento e à morte. Uma selva é uma parte da natureza ainda não tocada pela mão do homem. Aquela selva poderia ter sido transformada num jardim. Não foi. Os que sobre ela agiram não eram jardineiros. Eram lenhadores e madeireiros. E foi assim que a selva, que poderia ter se tornado jardim para a felicidade de todos, foi sendo transformada em desertos, salpicados de luxuriantes jardins privados, onde os poucos encontrariam vida e prazer. Há descobrimento de origens. Mais belos são os descobrimentos de destinos. Talvez, então, se os políticos por vocação se apossarem do jardim, poderemos começar a traçar um novo destino. Então, ao invés de desertos em jardins privados, teremos um grande jardim para todos. Obra de homens que tiveram o amor e a paciência de plantar árvores cuja sombra nunca se assentariam. Grande Rubem Alves, grande educação, educação e progresso. Muito obrigado, Lia, por essa oportunidade da gente trocar. E eu espero que as sementes dessa live se proliferem e colham frutos, né? Porque o dever é uma esperança e o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. Obrigado. Se o povo soubesse que está perdendo, hein? Deixar alguns comentários aqui, né? Enfim. Muito obrigado, viu, Lívia? Agradeço de coração. Enorme. E esse texto lindo aí do final fechou com chave de ouro.